trabalhando num grupo que está desenvolvendo uma história comum. Sim. Mas o empreendedor individual, o interesse dele não é ele, não é? Ele não vai desenvolver uma história com outro empreendedor do lado dele. Exatamente. Ele tem que desenvolver rapidamente o negócio, a sobrevivência dele, né? Exatamente. E ele não pode ficar ali 3 meses para fazer um plano de negócio que ele vai botar numa gaveta, tipo, não tem utilidade, né? Então, o primeiro indício para a gente foi isso, assim, a gente não está respeitando a andragogia, o ensino de adultos, que eles não estão vendo necessidade no que eles estão fazendo. Então, o que está acontecendo de errado? Eu acho que é realmente esse corte da realidade. A realidade deles é outra. Era outra. E aí a gente encontrou o Effectuation, e aí a gente fez, a gente jogou no lixo, né, a metodologia que a gente tinha adaptado, né, de grupo produtivo para empreendedores individuais, e a gente começou a partir da base teórica do Effectuation. E aí a gente criou um novo método, e aí a gente mudou também a nossa forma de atuação a partir disso, né? Porque daí a gente começou a trabalhar com empreendedores individuais, em ciclos mais curtos, e os nossos projetos mudaram a cara deles também. Deixa eu só então aproveitar, porque isso está ligado com uma pergunta aqui que a gente tinha pensado. Se você fosse descrever então a trajetória da Aliança Empreendedora em fases, você dividiria assim que fases ou que etapas e por quê? Porque, por exemplo, aí tem uma guinada importante, que é essa de trabalhar numa lógica causal para partir para uma lógica de efetuação. Tá? Que isso aconteceu em que ano foi isso? Isso foi 2009. 2009. Mas, além desse ponto que marcou uma inflexão, que fases você vê nessa trajetória da aliança? Então, a gente divide nisso em ondas mesmo. Então, a gente teve essa primeira onda, que foram dos grupos produtivos. Depois a gente mudou a metodologia, né? Então, teve a entrada do Effectuation e a gente começou a trabalhar com empreendedores individuais. E aconteceu ao mesmo tempo da nossa expansão também. Então, a gente começou a trabalhar com organizações aliadas, né? Formando a nossa rede de organizações aliadas. Isso começou aí em 2009. Então, essa mudança metodológica e a expansão aconteceram ao mesmo tempo, ali em 2008, 2009, por aí. E aí, depois a gente teve uma fase, em 2013, que começou, que foi uma fase de digitalização da aliança. Em 2013 também aconteceram coisas bem importantes, também foi um ano de virada, porque a gente trabalhou a gente passou a participar de redes internacionais. Então, a gente começou a participar da YBI, da Youth Business International e da ANDI, e ter contato com outras organizações em outros países que trabalhavam com empreendedorismo também. E a gente começou toda a digitalização da metodologia. Então, a gente lançou o Tamo Junto, a gente agora tem o Guru de Negócios, né, que é a plataforma de mentoria, que é online também. Então, a gente começou todo um processo de levar para o digital, em 2013, as metodologias que a gente tinha. E a gente teve uma outra fase também, que assim, quando a aliança começou, a aliança tinha 3 braços, né? O acesso a conhecimento, o acesso a crédito e o acesso à comercialização. E a gente teve em 2008 e 2009, por aí, que foi bem na fase da expansão também, que a gente decidiu que a aliança empreendedora em si, ela é o acesso ao conhecimento. Também foi uma decisão importante, né? E que a gente tinha que fomentar dentro do ecossistema o acesso a crédito e o acesso à comercialização, que foi quando a Solidarium se destacou, né, enquanto empresa, e a Impulso também, que era uma organização de microcrédito, e era tudo aliança empreendedora. Então, a gente se desfez desses outros braços para poder ficar com foco no acesso a conhecimento, e aí aconteceu ao mesmo tempo aí da expansão. O que a aliança expande? A aliança expande acesso a conhecimento. Então, a gente sistematiza metodologias de treinamento e mentoria para empreendedores. Né? A gente se encontrou ali também em 2008, 2009, enquanto organização, e no que a gente queria ser referência.
E é isso, aí eu acho que essa outra fase é essa fase da aliança exponencial, que a gente chama assim, né? Uhum, Como é que a gente consegue chegar em mais gente com o custo por apoio, né, menor? Que tipos de outros uhum, apoios a gente faz que custam mais barato para os financiadores? uhum. E o que você está dizendo aponta para várias coisas. Uma delas é essa revisão do que nós queremos ser e em que nós queremos ser referência. Tanto é que isso, você disse, demarcou o fato de se desdobrarem a Solidário e a Impulso de vocês, ou seja, fizeram um spin-off, né, Uhum, dessas duas. E também o que você está dizendo, olha, nós tivemos uma fase nacional e depois já uma internacional, uhum. né? Ou seja, vocês têm aí muito conhecimento e muita rede de contato construída para chegar nisso, tá? Se vocês fossem dizer, assim, que avanços vocês tiveram em termos de alcance das ações, pessoas impactadas ao longo dessa trajetória e os fatores que colaboraram para isso. O que você apontaria como avanços? Eu acho que a gente vê, assim, se a gente for ver o número de empreendedores apoiados da Aliança, ele vem dando uma guinada, assim, né? Não sei se dá para chamar de exponencial ainda, tá? Mas acho que geométrico, talvez. É um crescimento que Hum, vem aumentando, assim. E eu acho que isso tem a ver com, obviamente, com a nossa experiência de base. Como a gente começou lá no início, muito próximo dos empreendedores e tendo muitas horas com os empreendedores, isso fez com que a gente aprendesse muito sobre a vida desses empreendedores, né? E aí a gente foi reduzindo o tempo com eles e medindo o impacto, né, que isso tinha ali no negócio e na vida deles. Então a gente foi chegando numa fórmula de saber qual que é a diferença que o nosso apoio faz na vida dele, quantas horas de fato a gente precisa estar com eles, e a gente foi criando esses produtos diferentes, né? Assim, os níveis de apoio que a gente tem diferentes. A gente tem um processo de aceleração, que daí é um processo de 1 ano, né? A gente tem os ciclos de treinamento, que são ciclos aí de 1 semana e meia, se espalhar bastante, dá 2 meses no máximo, né, de treinamento com eles. hum, Tem o processo de mentoria que a gente faz com voluntários. Então a gente foi chegando nessas fórmulas que permitiu com que a gente alcançasse mais empreendedores. hum, Então, e principalmente empacotar isso para poder repassar para outras organizações poderem fazer. Né? Então, eu acho que o que é hum, fundamental do nosso processo foi a gente sempre olhar para o impacto que a gente está gerando, então, que diferença a gente está fazendo mesmo na vida desse empreendedor lá na ponta, como empacotar isso e treinar outras organizações para que elas utilizem. E aí isso fez com que a gente fosse chegando em cada vez mais pessoas, né? Conforme a gente vai olhando para a história da aliança, é isso, a gente atuava com os nossos escritórios. Aí depois a gente teve 3 escritórios. Aí depois a gente teve uma rede aí de 10 organizações que viraram 20, que viraram 40, que viraram 100, que hoje são 120, né? Organizações que utilizam a metodologia da aliança e estão espalhadas no Brasil inteiro. Aí a gente foi para a internet, foi hum, colocar a metodologia na internet. A internet já chega em outras pessoas que a gente não conseguia chegar. Então, só esse ano a gente vai conseguir apoiar mais de 50 mil empreendedores, sendo que na hum, história da aliança a gente apoiou 100 mil, né? Até hum. então. Então, Então, assim, só no ano você já pula quase que metade de todo esse impacto, né? exatamente. Uhum. Houve algum momento que você pudesse dizer, olha, a gente retroagiu, a gente voltou atrás, alguma coisa, algum retrocesso? Sim, a gente teve. Eu acho que a aliança vai bem nos setênios, assim, a cada 7 anos a gente tem uma crise. Então, quando a gente fez 7 anos, a gente teve uma crise. A gente trabalhava muito com. Trabalhava muito, não, mentira. A gente teve um projeto com recurso público,
um projeto para apoiar catadores aqui em Curitiba. E isso quase quebrou a aliança, assim. Foi uma época que a gente tinha mais de 100 funcionários, né, na organização, um projeto gigante com a prefeitura. E a gente chegou no final, assim, a gente não aguentava mais, assim, trabalhar com recurso público. Então a gente tomou uma decisão bem... O que acontece nisso, de quando você trabalha com recurso público? Quais foram, assim, as dores e as dificuldades? A gente não é obra, né? Então é isso, assim, o trabalho que a gente faz não dá para parar, porque o recurso parou de vir. Você não pode abandonar um grupo de catadores dentro de um barracão porque o repasse atrasou, né? Uhum. Então é diferente de uma obra que você tira o pessoal da obra e pronto, né? A obra fica lá parada enquanto não tem recurso. Então eu acho que a responsabilidade que a gente tem com a entrega, né? E o recurso público é assim, ele pode atrasar muito. E aí, se ele atrasa, você precisa ter uma colcha ali financeira bem grande, né? Que você pode adiantar recurso para ser reembolsado depois e não se prejudicar, né? E a Aliança não tinha esse caixa. Então, como a gente tem esse drive muito de vamos fazer, a gente também aprendeu com essa experiência de que a gente não tinha recurso, um fundo financeiro suficiente para poder aguentar um projeto com recurso público. E que isso colocava em risco a aliança como um todo, né? Os outros projetos. Então, foi por isso que a gente decidiu não trabalhar mais com recurso público. Talvez a gente até volte agora, porque agora a gente tem uma reserva financeira que permite com que a gente pegue alguns projetos. Entendi. Né? Ou seja, o que você está dizendo é que essa aprendizagem trouxe foi de que é muito mais inseguro trabalhar com recurso público. Né? Exato. Você precisa realmente, para enfrentar, trabalhar com recurso público, você precisa estar calçado. Né? Exato. Você precisa ter um fundo. Ou seja, o risco de perda aí é maior, né? Com certeza, a gente quase quebrou a aliança mesmo. Quando a gente foi ver as contas, assim, né? Porque é isso, tipo, o recurso público, ele não paga os atrasos de conta. Então, se eu atraso um aluguel e aí eu tenho uma multa, essa multa é glosada, né? O recurso público, ele não cobre essa multa. Então, e aí chegou um momento em que a Aliança não conseguia adiantar recurso para o projeto mais, por causa da dimensão dele. E começou a ficar muito arriscado para a gente. Você já disse que, olha, vocês estão com uma centenas, na verdade, de parcerias montadas, né? Que são braços aí para conseguir que vocês se infiltrem e cheguem aos empreendedores de periferia aí do Brasil, né? Mas se você fosse destacar na história aí da Aliança Empreendedora, que parcerias foram importantes para ajudar a realmente a sustentar a aliança e fazer o que ela é hoje? A gente tem alguns parceiros que foram fundamentais. Assim, acho que o Instituto Walmart foi um deles. Né? Acho que foi ali que a gente criou todos os nossos cases de sucesso mesmo, que fez com que a gente tivesse credibilidade para poder vender outros projetos. O Instituto Renner e o ABN, né, que depois virou Banco Real e hoje é Santander. Eu acho que essas parcerias foram parcerias fundamentais para a gente ser quem a gente é. E o Rodrigo ter se tornado Fellow Ashoka e Fellow Avina também. Porque são selos, né, de credibilidade, assim, dentro do setor social que fizeram muita diferença para a gente, assim. Então, eu acho que de parceiros financiadores são esses. E aí a gente tem alguns parceiros que ajudaram a gente a ser quem a gente é enquanto metodologia mesmo, né? Tem o Jeff,
que é voluntário da Aliança até hoje, que foi Jeff ele do quê? que... Jefferson Moraes, o nome dele. Ele foi voluntário lá na Aliança desde o começo, e ele que deu umas sacadas pra gente, assim, gente, vocês precisam estudar mais sobre dinâmica dos grupos, sabe? Vão fazer isso aqui. Teve o Celso também, que trabalhou muito tempo no Sebrae, e ele que falou pra gente assim, olha, gente, vocês não têm uma metodologia. Isso aqui que vocês têm é um conjunto de PPT e umas folhas aí. Isso aqui não é uma metodologia, né? Uma metodologia, ela tem base filosófica, base teórica. Vocês precisam entender mais sobre isso. Então, foram pessoas que mudaram mesmo a história da Aliança, assim, no sentido de realmente a gente não tem uma metodologia, de realmente a gente tem que entender mais sobre o processo de grupo e tal, e que foram fundamentais para a gente ser quem a gente é, né? E aí depois ter conhecido a Effectuation, né? Que a gente não conheceu as Saras pessoalmente, eu fui conhecer as Saras muito tempo depois, quando eu fui lá para Washington num evento. Mas foi conhecer a teoria dela também que fez com que a gente mudasse a metodologia. E aí é isso, você tem resultado, você mostra o resultado, você tem credibilidade, você tem mais parceiro. E aí a bola vai, né, vai rodando.